quarta-feira da 12ª semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, nessa quarta-feira eu vou concluir o belo evangelho sobre os quais estamos meditando. Sim, o evangelho de São Lucas, capítulo 9, 18 a 24. Para os estudiosos da Escritura, nós entendemos que esse capítulo 9 é o centro do Evangelho. Aqui o Evangelho vira. Se até então, e também em outras partes, os apóstolos estão encantados com os milagres, com as pregações, enfim, com todo o universo que está ocorrendo em torno de Jesus, pela primeira vez, e aqui não há reação também, teremos reações somente no Evangelho de São Mateus, sobretudo. Eles não reagem, mas obviamente não ouviram como algo que conectasse a palavra Messias, muito mais Filho do Homem, com muito sofrimento, rejeição, morte e, sobretudo, uma palavra absolutamente desconhecida da religiosidade popular e tradicional de Israel, ressurreição. Só uma elite formada por fariseus tinha esta concepção, mesmo sem saber bem exatamente como, da vida após a morte. Isso começa lá no primeiro século antes de Cristo, está registrado nos livros dos Macabeus, em parte nos livros sapienciais, mas grande parte absolutamente a maior parte da história de Israel permanece com um último capítulo, a morte. Todos os grandes morreram e foram enterrados. Ponto. A palavra ressurreição soa como uma palavra estranha, insólita e incompreensível. Mas Jesus está cravando as bases como se ele respondesse: ok, dissestes bem, eu sou o Messias de Deus. E o que acontece com o Messias de Deus? Jesus descreve. Sofre muito, é rejeitado pelas autoridades religiosas, morto e ressuscita ao terceiro dia. Esse é o itinerário do Filho do Homem. Esse é o futuro do Filho do Homem. Não soa bem, mas é isso que vai acontecer. Não por acaso, todos eles fugirão. Dos 12, um se mata, que são só 11, e somente um dentre os 11, porque 10 fogem, vai permanecer ao lado de Jesus, o discípulo João, ou, segundo a linguagem do Evangelho de São João, o discípulo que ele amava. É ele que está aos pés da cruz, junto à sua mãe, Maria Santíssima. Terminaria aqui a primeira parte, como eu dizia ontem, para então, depois, Jesus comunicar que esta verdade, que é a mensagem nos lábios dos apóstolos, aliás, não vou repetir, mas só lembrar que durante toda a Páscoa, nós ouvimos, nos 50 dias de Páscoa, ouvimos os Atos dos Apóstolos, do primeiro ao último domingo, e também nos dias de semana, as missas feriais. Porque nos Atos, desde o capítulo 2, quando São Pedro abre as portas do cenáculo e começa a pregar aos crentes judeus de todas as nações do mundo que estavam na praça para a festa das tendas, São Pedro vai imediatamente dizer que a sua proclamação, isto é, a proclamação na fé em Jesus Cristo, parte dos dois princípios: a sua morte salvífica, morte como desígnio
insondável de Deus e não simplesmente assassinato das autoridades judaicas, e, juntamente a esta morte, com ela nas mãos, a ressurreição, já que o ressuscitado é quem comunica tudo que sabemos sobre o significado da morte de Cristo, significado salvífico. Agora ele se volta a todos. E se volta a todos na única condição que temos em relação a Cristo. Claro que é bonito, poético falarmos de Jesus companheiro, e de fato ele nos acompanha. Foi nos anos 80 até 90 chamar de Jesus de meu amigão, meu camarada, meu chapa. É simpático, talvez, mas não reflete verdadeiramente a nossa relação com Cristo. A nossa relação com Cristo é de discípulos. Discípulos. Não há conhecimento de Cristo sem discipulado. Discipulado primeiro significa segui-lo, ir aonde ele for, como as pessoas fazem com os cantores e seus ídolos humanos. Onde fulaninho vai cantar, as pessoas vão aos bailes, às festas, aos encontros, aos concertos. E nas redes sociais nós seguimos as pessoas e somos por elas seguidos. Bem, para definir o cristão é preciso dizer que ele é um seguidor de Cristo. Segundo, o discípulo é um aprendiz, porque só é discipulado quando houver mestre, e mestre verdadeiro. Estão aí as malditas seitas de toda sorte, em que alguém, por astúcia e aproveitando-se da fragilidade mental, psíquica, afetiva das pessoas, as envolve com falsos ensinamentos, mas convenientes, e essas pessoas passam a ter um vínculo absoluto e muito forte. Muitas vezes é muito difícil convencer alguém que seu mestre é falso. As seitas têm esse poder de convencer os seus adeptos que aquele sujeito, aquele visionário, quase sempre desonesto e violento, é a verdade ou é o verdadeiro. Nós nos relacionamos com Cristo como seguidores e o seguimento é tempo de aprendizagem. Porém, o discípulo deve conformar-se ao mestre. O que quer dizer isso? Não basta andar atrás de Cristo. Cristo dá as etapas para ser discípulo. E é para todos. Primeiro, uma condição: livre. Se. É uma condicional. Se quer seguir. Se quer vir atrás de mim. Aqui eu vejo uma tradução aqui. Vir comigo. Não é nada disso. É ir atrás dele. Ele que abre o caminho nesse mundo e, sobretudo, no outro. Quais são as condições se alguém quiser segui-lo? Primeiro, renuncie a si mesmo. Segundo, tome sua cruz. Terceiro, siga-me. Primeiro, vou começar pelo fim. Seguir não é estar na frente de Jesus, nem orientar Jesus. É ser orientado por ele. Ele é a minha referência. Depois, tomar a cruz diariamente. Sabemos que buscam-se às vezes as seitas, porque elas mentem dizendo que é possível ser cristão sem cruz, só vitória. Tem gente que cai nesta lábia e se afasta da cruz, como se fosse possível. E o princípio prévio, a primeira condição, é renunciar a si mesmo. É Cristo, São Paulo vai dizer, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. De modo que a perda da vida neste mundo é condição da sua salvação.